Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais este estudo da Palavra do Senhor. Nesta quinta-feira, 29 de julho de 2021, quando estudamos a Palavra do Senhor. Que bom que você está com a gente, em especial nesta quinta-feira, feriado aqui em Paranaguá, aniversário da nossa cidade, 373 anos da nossa Paranaguá. Uma Paranaguá que precisa ser salva, uma Paranaguá que precisa de Jesus, uma Paranaguá que precisa conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Esse é o nosso desafio. Antes do estudo da palavra, vamos orar, pedindo que Deus nos abençoe, abençoe você, a sua família, onde você se encontra agora. Pai, nós te louvamos, adoramos o teu nome, porque o Senhor é Deus. Até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado. E agora, ó Deus, neste dia, podemos buscar na Tua Palavra ensinamentos para o nosso crescimento espiritual. Para que possamos entender e compreender, conhecer o Senhor. Obrigado, ó Deus, por mais esse dia. E, ó Deus, agora, quando iniciamos este estudo, nesse dia especial, 29 de julho, nós clamamos pela nossa cidade, uma Paranaguá que precisa do Senhor Jesus. Ó Deus, abençoa as autoridades, o prefeito. Ó Deus, que haja paz dentro da nossa cidade. Ó Deus, que haja harmonia nos lares e que as pessoas venham ao conhecimento da verdade em Cristo Jesus. Ouve a nossa oração, ó Pai. Agora abençoa a Tua palavra que vai ser lida. Vamos estudá-la, precisamos do Senhor para compreender e aplicar esta palavra aos nossos corações. É minha oração, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Temos estudado todas as quartas-feiras, hoje em especial, nesta quinta, vida vitoriosa. Somos mais do que vencedores, vencendo os inimigos espirituais. Paulo diz, somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E vencer é preciso lutar. Para vencer há uma batalha e nós precisamos lutar esta batalha, que é uma batalha espiritual. Uma batalha contra o pecado, contra a nossa índole carnal, contra o diabo e contra o mundo que nos rodeia. Paulo diz aos Coríntios que as nossas armas não são humanas. É uma luta espiritual, precisamos de armas espirituais. E Paulo diz que elas são poderosas para destruir fortalezas. São poderosas em Deus, diz Paulo. E nós temos estudado essas armas da vitória, quando Paulo aos Efésios, no capítulo 6, começando no 11, ele diz assim, vistam toda a armadura de Deus para ficarem firmes contra as ciladas do diabo. E Paulo então faz uma analogia, um paralelo entre a armadura do soldado romano, com todas as suas armas, e a armadura do cristão, com as armas espirituais que Deus concede. E ele diz ali, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nesta analogia da armadura do soldado romano com a armadura de Deus que ele nos dá para vencermos as batalhas espirituais, Paulo fala do cinturão da verdade, a couraça da justiça, calçados com o evangelho da paz, o escudo da fé
e o capacete da salvação. Já vimos todas estas armas. Hoje vamos ver o verso 17 que diz: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E para entendermos bem o que é este capacete da salvação, é a própria salvação em Cristo Jesus. Quando o soldado romano usava o capacete, ele estava protegido. O crente verdadeiro tem essa segurança, esta proteção da sua salvação em Cristo Jesus. Quando Paulo fala, usem o capacete da salvação, o comandante do exército dava ao soldado o capacete da salvação. O capacete para ele, para a luta que ele teria que proceder. E Paulo diz assim: receba então o capacete da salvação. Isto é, receba a salvação que Deus dá graciosamente em Cristo Jesus. Então aprendemos que o capacete da salvação é a própria salvação em Cristo Jesus. E esta salvação, ela é muito ampla e nós temos aprendido alguma coisa com ela a respeito dos 8 pilares da salvação. São os estudos da doutrina da salvação em Cristo Jesus. E nós aprendemos já que um dos pilares da salvação é a conversão. Para você ser salvo, há necessidade da conversão a Cristo Jesus. O segundo é o arrependimento. A terceira é a fé. O quarto pilar, a regeneração. O quinto, a justificação. O sexto, a adoção. O sétimo, a santificação. E o oitavo, a oração. Já vimos o primeiro pilar, a conversão. E faz parte da conversão o arrependimento e a fé. O arrependimento é o ato quando o pecador, confessa o seu pecado, abandona o seu pecado, ele se arrepende da maneira vil e errada em que vivia. Este é o segundo pilar. O terceiro pilar é um correlato ao arrependimento, é a fé. E nós já vimos a fé salvadora, a fé que crê em Jesus Cristo, e a partir desta crença, você é salvo. Você se arrepende e crê em Jesus, aí você é salvo. É a conversão. Nós aprendemos a fé salvadora, que é o primeiro passo da fé na salvação, e depois a fé viva, a fé diária. A cada dia vivemos por fé. Vamos estudar hoje o quarto pilar da salvação, que é a regeneração. Regeneração. O que é a regeneração? É o ato inicial da salvação. Veja bem, é o ato inicial da salvação em que Deus faz nascer de novo o pecador perdido e faz dele uma nova criatura em Jesus Cristo. Deus faz nascer de novo o pecador perdido através de Jesus Cristo. Faz nascer de novo. A Bíblia diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. Antes de sermos salvos, a Bíblia é muito clara, nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos. E nós precisamos então desta nova vida, é a regeneração. E o apóstolo João, no capítulo 3, ele conta uma história aqui. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo-lhes a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer.
Então Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Deus abençoe esse texto ao nosso coração. Verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Nós que estávamos mortos nos nossos pecados e delitos. O homem sem Jesus está morto e é preciso que ele nasça de novo, não da carne, entrar de novo na barriga da mãe, não, mas Jesus falou: nascer do Espírito. Jesus fala a respeito desta regeneração, desse nascer de novo, como passar da morte para a vida. O apóstolo Paulo chama de nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A regeneração, o novo nascimento. Tito, no capítulo 3, ele diz que este novo nascimento, a regeneração, modifica o caráter. Modifica, transforma o caráter da pessoa. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 1, verso 3, ele diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança. Olha o que ele diz: nos gerou de novo, a regeneração, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deus nos regenerou através de Jesus Cristo. E quem sabe uma pergunta fica: mas pastor, por que o homem precisa da regeneração? Por que o homem precisa nascer de novo? Nicodemos, ele não entendeu direito, porque enquanto o homem permanece na carne, nos seus pecados, como pecador, como ele nasceu, ele não é capaz de entrar no reino de Deus. Ele precisa ser transformado, precisa nascer de novo. Sem a regeneração, não existem atividades espirituais. Só através de Jesus Cristo, Deus nos propicia o privilégio de uma nova vida. Neste sentido, a necessidade da regeneração espiritual, ela é necessária. Eu quero dar aqui apenas 3 razões. A regeneração é necessária, primeiramente, porque para entrar no reino de Deus, só entra aquele que nasceu de novo. João disse: alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas há uma segunda razão para resistir ao pecado. Você só vai resistir ao pecado se você verdadeiramente nasceu de novo. João diz na sua primeira carta, no capítulo 3, no verso 9: todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Isto é, todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que foi regenerado, não vive na prática do pecado. Mas há uma terceira razão, porque é necessária a regeneração para uma vida de retidão. Reconhecereis também que aquele que pratica a justiça é nascido dele. Só alguém que pratica a justiça, que anda justamente diante de Deus, que anda de uma maneira correta diante de Deus e dos homens, uma vida reta, somente aquele que é nascido de novo. Por isso, a regeneração é importante na salvação. Só é salvo aquele que nasceu de novo. Por quê?
para entrar no reino de Deus, para resistir ao pecado e para ter e levar uma vida de retidão. Por isso já estamos aprendendo que a regeneração é essa transformação sobrenatural. Uma transformação instantânea operada pelo Espírito Santo de Deus, que opera na própria natureza do indivíduo, aquele que recebe a Jesus como Senhor e Salvador. E vale a pena agora fazermos uma pausa, a fim de considerarmos uma análise exposta pelo Dr. Warfield, B.B. Warfield, sobre esta mudança, sobre esta transformação. Ele diz assim: a regeneração é uma radical e completa transformação operada na alma, pelo Espírito Santo, em virtude da qual nos tornamos novos homens, novas criaturas, não mais conformados com este mundo, mas antes em santidade e conhecimento da verdade, criados segundo a imagem de Deus. Quando somos regenerados, nascemos de novo, segundo a imagem de Deus. Nova criatura. Portanto, a regeneração não é uma reforma. A reforma pertence ao âmbito ou ao plano humano. A regeneração pertence ao plano divino. A reforma afeta a conduta, sem modificar o caráter. E a regeneração, ela afeta a conduta sim, mas transformando o caráter, transformando a índole da pessoa. Muitas vezes as pessoas são reformadas, de fora para dentro, obrigadas. Mas a regeneração é algo de dentro para fora. Modifica o caráter. E essa transformação, ela olha para o modelo de Jesus Cristo. Todo aquele que nasce de novo, ele vive uma vida seguindo o modelo de Jesus, até ser transformado no varão perfeito como Jesus. Por isso, a regeneração é um dos pilares da salvação. É uma miraculosa transformação espiritual. O pecador agora arrependido, que permanecia morto nos seus pecados e delitos, que permanecia morto na sua natureza pecaminosa, incapaz de conhecer a Deus, de reconhecer o Senhor Jesus como Filho de Deus, incapaz de ter um relacionamento pessoal com Deus, ele agora, de uma maneira especial, um milagre de Deus, ele é transformado, regenerado, nasce de novo. E Paulo diz: as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Regeneração faz parte da salvação. Se eu sou salvo, eu sou regenerado. E fica uma pergunta, quem sabe, mas pastor, como é que eu sei se eu verdadeiramente sou salvo? Pastor, como é que eu sei se eu verdadeiramente nasci de novo? Se eu sou regenerado? Uma das primeiras evidências da regeneração do homem e da mulher que é nascida de novo, é a fé em Jesus Cristo. Onde quer que haja sincera confiança em Jesus, o novo nascimento deve ter sido experimentado, com certeza. Fé em Jesus. Mas há uma outra evidência do novo nascimento, o arrependimento, já vimos isso. Tristeza pelo pecado é um dos claros sinais da nova natureza. Aquele que é nascido de novo tem tristeza pelo seu pecado. Ele odeia os seus pecados, odeia o pecado que antes ele amava, agora ele odeia. Como Deus também odeia o pecado. Deus ama o pecador. O recém-nascido, o regenerado, ama o pecador, mas odeia o pecado.
E outro sinal de uma pessoa regenerada, salva, nascida de novo, é a oração sincera. Oração sincera. Aquele tempo valioso, aquele tempo especial em que a pessoa tem com o Senhor, em comunhão com Deus. Você é nascido de novo? Você já experimentou o novo nascimento? Você já é salvo? E quando a pergunta é se você é salvo, não é se você é membro de uma igreja, não é se você frequenta um culto, não é isso ou aquilo, não. Regenerado é aquele que nasceu de novo. Fé em Jesus Cristo em primeiro lugar. Arrependimento pelo seu pecado, odeia o pecado, não vive mais na prática do pecado. E tem uma oração sincera. Um tempo que guarda, um tempo de valor para comunhão com o Senhor, na leitura da palavra e na oração. São sinais do novo nascimento. Você se sente assim, odiando o pecado, fé viva em Jesus, tempo significativo de oração, então você é uma nova criatura. Você se sente uma nova vida dentro do contexto em que você vive agora, uma nova vida que você nunca teve antes. Eu nunca experimentei qualquer mudança que eu saiba. Alguém pode dizer, eu sempre fui bom, eu sempre fui desse jeito. Então você nunca experimentou o novo nascimento, porque ninguém é bom. Ninguém é bom. A Bíblia diz que todos nós somos pecadores, não há um justo sequer, e só nós nos achamos bons, é porque não nos reconhecemos pecadores. Você deseja algo que nunca teve? Clama pelo derramamento do Espírito Santo e ora, enche-me do teu Espírito. Então você é uma nova criatura. Você entrou num novo mundo, onde as coisas velhas já passaram, e as coisas novas estão acontecendo. A exemplo daquela mulher que disse, ou o mundo está totalmente mudado, ou então sou eu. Uma nova criatura. Se este é o resultado da mudança que ocorreu com você, agora você ama a Deus. Agora você procura agradar ao Senhor. Agora você busca as coisas espirituais, que são realidades vivas a cada dia. Busca servir ao Senhor em obediência à sua palavra. Se há uma nova vida em você, por mais fraca que seja, embora seja uma vida de um recém-nascido, você já é nascido de novo. E agora você vai crescer. Vai passar por um processo de crescimento. Essa obra de renovação, ela acompanha o crente por toda a vida terrena. Porque Paulo diz aos Coríntios que o homem interior se renova de dia em dia. Esse crescimento espiritual, num processo contínuo, que nós chamamos, a Bíblia fala, de santificação. A regeneração é o ato inicial quando a pessoa nasce de novo. Ela é salva através do sangue, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A partir desse momento em que ela é salva, regenerada, nova criatura, a partir daí a Bíblia diz, ela se renova de dia em dia, num processo que a Bíblia fala de santificação. A cada dia somos santificados, isto é, a cada dia somos separados para Deus mais e mais. A cada dia nós vamos crescendo na vida espiritual. A Bíblia diz que a vida do cristão é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Esse processo agora, depois de salvo, regenerado, nova criatura, nós entramos nesse processo da santificação. Mas este é um assunto para o nosso próximo estudo. Que Deus nos ajude, que você tenha certeza da salvação e que haja na sua vida as evidências da nova criatura,
que você viva realmente como um recém-nascido espiritual, se renovando de dia em dia, passando por esse processo de santificação que nós vamos estudar no próximo estudo. Que Deus abençoe a sua vida. Se você ainda não entregou a sua vida para Jesus, se você ainda não tem certeza da salvação, hoje é o dia aceitável. Entregue a sua vida para Jesus. Se arrependa do seu pecado, creia em Jesus como seu único e suficiente Salvador. E aí acontece a transformação. Você que estava morto nos seus pecados e delitos, agora você nasce de novo para uma nova vida em Cristo Jesus. E que este Jesus abençoe você. Esse Jesus abençoe a sua vida. Um bom restante de semana com a graça e a paz do nosso Deus. E agora, para encerrarmos esse estudo, vamos orar agradecendo a palavra, mas convido você mais uma vez a clamar pela nossa cidade. O povo parnanguara precisa nascer de novo, para que haja paz na cidade, diminuam os assassinatos, diminuam os drogados, diminua o mal na nossa cidade. As pessoas precisam nascer de novo. E somente através do Evangelho, através da palavra de Deus. Mas como eles vão ouvir, se não há quem pregue? E como pregarão, diz o texto, se não forem enviados? Nós somos enviados a falar de Jesus, começando aqui na nossa cidade, para que ela seja uma cidade segundo o coração de Deus. Vamos orar. Pai, somos gratos pela Tua palavra. Ela é viva e eficaz. Obrigado porque nós que estávamos mortos nos nossos pecados, nos nossos delitos, nós que antes não amávamos o Senhor, agora temos uma nova vida em Cristo e temos comunhão com o Senhor. Isso é graça do Senhor, não merecemos, mas o Teu amor nos encontrou e nós recebemos esta nova vida pela fé em Jesus. Abençoa o Teu filho, a Tua filha que participa deste estudo, dá certeza da salvação. E se alguém ainda não é salvo, não nasceu de novo, possa nesta noite entregar a sua vida a Jesus. Agora, Pai, eu peço pela nossa cidade de Paranaguá. Esse povo precisa nascer de novo. Não da carne, mas do Espírito. Esse povo precisa nascer através da conversão a Cristo Jesus, através da fé, do arrependimento. E, ó Deus, movimenta o povo do Senhor, as igrejas, para que possamos anunciar que há nova vida em Cristo Jesus. Ó Deus, ajuda-nos nisso. Abençoa as autoridades, o prefeito, e que haja paz na nossa cidade. É a minha oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus nos abençoe. Fica com Deus. Até uma próxima, se Deus assim nos permitir.